Tudo bem, é um prazer muito grande. Estamos aqui falando com o vereador Antônio Marco, o nosso vereador Marquinho, terceira entrada dele à Câmara Municipal, ou seja, reeleito e reeleito, né? Parabenizar primeiramente a você, Obrigado. parabenizar os eleitores que te reconduziram e agora você já não é mais o vereador. Novamente, você continua, né, no processo de eleição, você não é mais o vereador dos eleitores, você é o vereador para toda a população de Telêmaco Borba. Marquinhos, que de vez em quando a gente se encontra aí nos eventos religiosos, né? E é muito legal. Eu fui no Encontro de Juventude Mariana que houve e que alegria de vê-lo lá fazendo parte do coral, enfim, colaborando com todos esses momentos da igreja. Marquinhos, palavra que resume a reeleição. Obrigado por nos atender. Boa tarde. A palavra que resume é gratidão, né, Berek? Gratidão porque nós tivemos aí um trabalho aqui na Câmara e a gente sempre procurou ter aí essa questão da prestação de contas do mandato, a questão da transparência mesmo do mandato. E eu vejo que é por aí, né? Eu sempre quando olhava e olho os políticos hoje, até tive a oportunidade de conversar com alguns deputados federais e estaduais e sempre prezo muito disso deles também, né? Falo, olha, a partir do momento que você mostra o seu trabalho, você mostra o que está sendo feito, porque a campanha, para quem está no mandato, ela é uma campanha diferente. Quando as pessoas pegavam e me paravam na rua e perguntavam teve até um candidato, contando uma história para você interessante, que era tanto candidato dessa vez, né? Todo mundo era candidato. Todo mundo era candidato. Quando a gente andava ali na avenida, ali a gente, quando encontrava alguém que não era candidato, até ficava feliz. Ó, é um que eu posso pedir voto, Exato, né? exato. E eu lembro um dia que teve alguém que me perguntou quais são os seus planos, né? Quais são os seus projetos. Eu comecei a conversar com ele e ele era candidato também, né? Uai. Eu falei, olha, então é o seguinte, então vamos mudar a conversa. Para você que é candidato, você tem que apresentar projetos, os seus planos. Para eu que já estou lá, eu tenho que fazer prestação de contas. Exato. Daquilo que eu fiz, daquilo que eu consegui durante os 2 mandatos que eu tive, e aí dar continuidade a isso tudo. Se a população achar que nós merecemos continuar por aquilo que nós temos feito, por aquilo que nós temos apresentado, nós vamos continuar. Então, qual seria a plataforma de campanha? Quais são os projetos? Quais são os planos? É continuar nessa linha que a gente está, é continuar buscando recursos federais, recursos estaduais, como já temos ido. Estivemos lá em Brasília com o Jefferson Abreu algum tempo atrás aí. Estamos sempre em Curitiba também, buscando com os nossos deputados também, com os secretários. Hoje temos entrada aí também em algumas secretarias e também aqui ajudando a bem administrar a nossa querida Telêmaco Borba também. Marquinho, a tua profissão, não é? No direito, ela também te dá um suporte bem legal para que a sua gestão seja melhor executada? Por que eu te pergunto isso? Graças a Deus, não é? O Obericando tem aí um trabalho que a gente faz lá com a subseção da OAB e a importância dos advogados, a importância desta ética do direito, o estar vereador e o ser advogado acaba que se completam? Não, com certeza, Berek, com certeza. Homenagem com certeza, porque assim, eu sou formado em Direito, sou membro da OAB, né? Então sou advogado, mas assim, eu tenho minha pós-graduação em Direito Público. Exato. Então com certeza ajuda. Sempre eu digo o seguinte, até para as pessoas que estão trabalhando para tentar um dia estar aqui, ou aqueles novos que estão vindo, a gente não sabe, cada um trabalha de uma forma, cada um trabalha de um jeito, mas sempre eu digo o seguinte, uma boa assessoria é alguém que entenda da parte jurídica e alguém que faça uma boa comunicação. Então eu tenho aí a agradecer ao Guto que está aí assistindo. Aí o Guto é o que faz a parte de comunicação para mim, faz muito bem feito. Uma foto do Guto aqui, viu, gente? Faz muito bem feito, né? Então o pessoal aí brinca aí comigo aí que esses dias atrás ele viajou, falou assim, o chefe viajou, né? Porque onde eu tô ele tá junto ali dando as coordenadas e tá junto com a gente, né? Então o que acontece? Então tem feito um bom trabalho. E a parte jurídica a gente já tem esse conhecimento também, então a gente tem a Andréia também que faz um bom trabalho ali com a gente também, sempre tem gente no gabinete e sempre o Guto está comigo na rua, nas escolas, nos postos, todos os lugares que a gente vai de serviço público e obra pública, ele está junto comigo e tem a Andréia. Então é um conjunto, somos uma equipe, né? Mas a equipe boa, seja para um deputado, seja para um vereador, tem que ter alguém que entenda muito bem da parte de legislação e alguém que entenda também da parte de comunicação.
Eu prezo isso. Agora, outros, assim, não estou falando Cada nem um, com cada questão um, claro. de julgar ninguém, estou falando Claro. até com questão de, digamos, dar uma alternativa Não, aí, claro, falar assim, claro. incentivar, falar, você quer ter um bom mandato? Então tem alguém muito bom na parte de legislação e alguém muito bom na parte de comunicação. Você sabe que o jornalista geralmente, né? Geralmente, jornalista, após começar a atuar, ele faz direito, para que ele tenha ali, geralmente, um arcabouço ali, para que ele saiba, para que ele se segure dentro da legalidade, né, muitas vezes. Então é uma coisa bem legal, geralmente o direito, ele dá uma força maior dentro daquela profissão, daquela atuação, né, Marquinhos? Aqui é direito, né, Berek? Aqui nós trabalhamos com leis, aqui são pareceres jurídicos, são as comissões. Nós temos aqui, né? Então nós temos, muitos dos vereadores, quem sabe não sentem essa necessidade de ter alguém ligado ao direito junto no seu gabinete, porque nós temos uma assessoria jurídica da própria casa. Então nós temos que deixar isso claro. Só né? indo para a ala federal, por exemplo, tem a Carolina de Tone lá, que ela é uma grande jurista e hoje é a presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, né, lá da Câmara Federal. Então, acho que acalhou aqui, eu fazendo aí até um elogio a Carol, não, aquele jeitinho dela lá, assim, aquele rosto dela assim de vozinha de fato, muito querida, na hora de mandar B, ela bota ordem na casa, coisa bonita de ver. Isso é um aí. elogio, gente, por favor. Isso né? aí. E aqui dentro da casa, nós temos, como estava falando, a gente tem a assessoria jurídica da casa, então tem assessoria para as comissões, mas nada melhor do que ou a gente ter a formação que a gente tem para poder acompanhar tudo isso, né? Ou até mesmo ter alguém caminhando mais próximo a gente. Então, cada um trabalha de uma forma. Eu sei que, por exemplo, vereadores que não tem necessariamente o advogado aqui dentro, né? Aqui dentro da Câmara, mas ele tem um escritório lá que auxilia ele tem sempre o amigo, nós temos muitos amigos nessa área também, então qualquer dúvida ele liga lá, leva um parecer, leva um projeto para dar uma olhada. Então, por isso que eu digo, é alguém próximo, não necessariamente aqui junto do lado, mas alguém próximo da área do direito para que as coisas saiam da melhor maneira possível. Eu vou explorar você enquanto cristão, né, enquanto alguém praticante, católico praticante, mas cristão, para temas à parte aqui, caso você de repente veja que não, fique à vontade, jamais vai fazer isso. Duas coisas que eu queria já colocar para você, a gente vai comentando daí. Uma mudança radical no mapa político brasileiro, né? Nas casas de lei, o pessoal está, sendo cristão você, está querendo que não seja criminalizado amar a Deus, amar a família, amar os bons costumes. Deu para ver isso no novo panorama nas câmaras municipais, se você for pintar de determinadas cores ali, quem ganhou, né? Outra coisa, o que a gente viu lá no Rio de Janeiro, simplesmente pararem lá uma grande Avenida Brasil, né, que eu tenho o prazer de ter conhecido, mas na época boa da Avenida Brasil lá, e de repente simplesmente pararam para ver aquela coisa de violência assim, impensável no nosso país. O Marquinho, de repente, é um recado que foi dado, essa nova configuração, Brasil afora, de fio a pavio, né? Do Iapoque ao Chuí, quase que eu fiz o contrário aqui, do Iapoque ao Chuí, fazendo o contrário aqui, né? De repente é um recado que o povo brasileiro está dando. O poder emana do povo, né, Berek? O poder emana do povo. Exato. Isso está na Constituição. Exato. Então, se o poder emana do povo, o povo tem que colocar os seus representantes. E colocando os seus representantes, vai ter reflexos consistentes em todas as áreas da política, né? Porque a política tem a política pública para essa ala, tem a política pública para outra ala, tem a política... Dentro da própria política, nós vemos a questão da política pública em si, nas áreas, né? Então, a gente vê que vai ter reflexos, sim, já está tendo reflexos, mas assim, a gente tem que ter ponderar algumas situações, porque sempre os extremismos, né? Exato. Então, o que não é bom são a questão dos extremismos. Tem que acontecer o contraponto. Exato. Né? Então, se determinada área está tendo somente uma ala ali, você tem que ter uma outra ala para não ter abusos, né? Então, assim, o que a gente está vendo, o que aconteceu nessa eleição, está acontecendo o contraponto. Mas, dependendo da forma que for, é um ciclo. Vai acontecer o outro contraponto na outra eleição. Então são freios e contrapesos que a gente chama. Mas assim, vamos ver, né? Vamos ver agora, como diz, as novas casas, igual você falou, as novas prefeituras, como você falou, muita distorção,
muita fake news, muita coisa triste acontecendo nessa área também. Então a gente não pode negar, tem muita coisa triste acontecendo. Às vezes você é taxado disso, taxado daquilo de pessoas que nem te conhecem. Exato, né? Eu tive abordagem nas redes sociais, aí até de maneira particular, de pessoas falando por causa do partido isso, partido aquilo, partido não sei o que, e você não sei o que, você nem me conhece. Nem me conhece. Né? Teve pessoas que eu peguei e falei assim, então me diga qual partido e qual candidato mais apropriado para poder apoiar, por exemplo. As pessoas até hoje não me deram resposta. Só para você ter uma ideia, eu não sou a favor de pessoas que não devem e estão com 17 anos de pena. Eu não sou a favor. E eu, respeitosamente, falei com as pessoas que eram de um determinado partido, candidatos a prefeito, da região. Falei, olha, só quero lembrar que lá no Senado, o homem é do partido. Porém, eu entendo que você fez um excelente trabalho pela nossa cidade. E foi cordial, entendeu, se não respondeu, não houve má educação por parte de ofensas. Então, as coisas têm que ser mais ou menos tratadas com esse jeitinho, Marquinhos, e não com ofensa. Exatamente. Nós estamos falando de 55, tá? Nós estamos falando dessa questão do PSD e tal. O problema é o seguinte, no Brasil, por enquanto, é necessário se ter um partido político. Então, enquanto for necessário, fazer o quê? De repente, o fulano de tal lá é o anjo, que está num determinado partido, mas tem alguém do outro lado lá que, né? Então, os progressos que foram alcançados por pessoas, independente de siglas que estiveram, tem que ser aplaudidos, tem que ser aplaudidos, né? Então, é um pouco complicado, eu acho que de repente foi isso também que foi cobrado. Essa questão, o que ocorre... Eu até agradeço você por deixar eu entrar nessa questão. O que acontece, Berek, as pessoas, são pessoas. Então, um partido político é composto por pessoas. Uma associação é composta por pessoas. Uma fundação é composta por pessoas. E dentro dos partidos, das associações, das fundações, existem pessoas boas, existem pessoas ruins. A questão ideológica é o seguinte, tem uma ala que ele está realmente por ideologia, né? Uma certa gama de pessoas que está, mas, sinceridade, a maioria dos politiqueiros, não dos políticos, eles não estão preocupados com isso. Ele está falando assim, ó, eu estou aqui agora. Se eu for melhor para ser eleito aqui, eu vou continuar aqui. Mas se não for melhor aqui, eu pulo para cá. Exato. Eu vou para cá. Então, daí vai falar assim, mas e você concorda com isso? Eu não concordo, mas é o que a gente está vendo fazer, né? Então, assim, não está sendo um julgamento pela questão da pessoa, está sendo um julgamento pela questão do partido e vendo isso, igual você falou, essa questão do crescimento, dessa área, uma ala, determinada ala, vendo isso, muitos se aproveitam disso, mas eles não estão preocupados no seu interior de, porque eu estou mais a favor disso, mais contra aquilo, mas se a gente fosse citar casos concretos, que claro que a gente não vai fazer isso aqui, mas assim, determinado partido que é contra as drogas, por exemplo, e elege gente que às vezes é complicado. Outro determinado partido que é contra o aborto, por exemplo, de repente tem um camarada lá que se elegeu como um dos mais votados e ele é a favor. Exato. Né? Então, o que acontece? Você vai lá no exterior, fica sabendo que um parente dele trabalha numa clínica lá, bababá. Tem tudo isso. Só que o que acontece? Nós somos pessoas, né? Nós somos pessoas, nós temos que ser analisados dessa forma, e principalmente a questão aqui municipal, né? Então lá, a questão nós temos que cobrar os deputados, eu como cristão, claro que eu vou cobrar os deputados, os nossos do Paraná, independente do partido, inclusive. Tanto é que quando eu fui em Brasília com o Jefferson Abreu, fomos no ano passado, igual deputado lá, gente. Ó, nesse momento colocar a foto. Vê se eles estão igual deputado lá. Nós somos, Berek, em cada um dos, digamos assim, dos gabinetes, nós somos dos gabinetes, independente do partido. Exato. Independente se a ala dele era essa, porque ele teve voto na cidade. Né? Então, se ele teve voto aqui na nossa cidade, nós fomos, em nome do cidadão Tremporbense, cobrar também emendas para a cidade. E eu vou te falar uma, tem um dos deputados, que eu não vou falar o nome aqui, um dos que foi um dos mais votados na época aqui em Telemaco, eu não encontrei, no gabinete dele não tinha nem gente trabalhando. Eu acho que eu sei fechado quem é. O gabinete. Eu acho que eu sei quem é. Daí, nem... Veja bem, o gabinete tá foi fechado. Um dos mais votados em Telemaco. Eu cheguei lá, procurei, não tinha ninguém. Não é que ele não estava lá, porque eles têm as correrias deles lá. Ele não estava, não tinha assessor, não tinha ninguém, o gabinete fechado, trancado.
voltamos mais tarde, ele nem estava lá. E é um dos que é mais falado. É dos que foi um dos mais falados aqui no Paraná, que o cara é o bom, que o cara é o tal. Nós não encontramos lá. Pode ser naquele dia. Poxa, mas não tem ninguém nem no gabinete para atender. Gente, se vocês quiserem saber quem é, depois vocês tentam pegar no Marquinho isso. Pergunta pra mim. Mas por isso que eu digo, é complicado. E é um dos mais falados, dos mais elogiados, porque a ala disso, porque não sei o quê, porque o cara é o bom, porque o cara é legal, porque o cara... E é uma pessoa que não é por isso que eu não vou deixar de também admirar os feitos dele, mas lá em Brasília a história é diferente. Então lá o que acontece? Muita gente que posa de bonzinho aqui, não é tudo isso lá. Né? Muita gente que... Pra você ter uma ideia, Alberec, nós participamos de uma sessão que era interessante, assim, o rapaz subiu na tribuna, mas ele detonou. Ele falou, mas ele falou assim, coisa assim, e você ficar assim, boquiaberta. Como até que tem coragem. É isso. Aí quando você chega e vê um vídeo desse, às vezes na cidade, fala assim, aquele deputado é corajoso. Não tinha ninguém no plenário. Exato. Nós estávamos só eu, o Jefferson assistindo, sentado lá nas tribunas lá. Assim, para não dizer que tinha ninguém, tinha 5 deputados que não estavam nem olhando para na hora que ele estava falando. E ele falando, ele batia na mesa, ele falava isso. E quando você olha, fala assim, o cara é corajoso. Não tinha ninguém lá. Né? Muitas vezes eles fazem para colocar nas suas redes sociais, dá a impressão que está lotado, né? Gente ouvindo. Ô Marquinho, eu vou te fazer uma pergunta. Qual time que você torce? Não torço para nenhum. Onde eu quero chegar é o seguinte. Vamos supor que de repente você torça para o Palmeiras. Aí você não está ligado nas redes sociais, tal, chega aqui em Telêmaco, encontra um mineiro. E você leva uma camaçada de pau sem saber o porquê. Você ficou sabendo, não sei se você ficou sabendo, que houve aquele problema com os torcedores do Palmeiras que atacaram o pessoal do Cruzeiro. Tipo assim, uma situação que era para ser esporte, uma situação que os dirigentes, inclusive da área de segurança pública, sabem que a coisa está feia. Uma situação do Palmeiras fazendo tantas ações bonitas aí na época do Rio Grande do Sul, jogadores do Cruzeiro também. Situações nacionais que de repente podem influir. Vamos supor que tem um mineiro que gosta muito de futebol e veio ali para o Projeto Puma, né? Aí ele pega um palmeirense ali, aqui em Telêmaco. O cara está muito bravo e não tira a razão. Aí de repente, como que pode essas questões nacionais abrangerem? Já tem uma dica, por exemplo, para as pessoas. Tem uma dica isso em rede social nacionalmente. Cuidado para você não usar nesses próximos dias qualquer coisa relacionada ao Palmeiras para não correr o risco. Camiseta verde, inclusive, você fala. Camiseta verde, eu não tome cuidado. Marquinho, isso de repente é um exemplo triste. Isso é um exemplo, de repente, como as questões nacionais podem influir no município? Berec, é interessante. Eu estava eu não entrei, mas eu estava sábado em Curitiba, e estava aquela questão da política e futebol. Exato. Curitiba. Então, e eu fui na Arena da Baixada. E era o jogo justamente do Cruzeiro e Atlético. Só que eu não entrei, não tinha mais ingresso para vender, tinha uma promoção lá, o Atlético está meio ruim no campeonato aí, e fizeram uma promoção e esgotou os ingressos, a gente não entrou, ficamos aí pela frente. E eu vou te falar algo interessante, isso eu vi. Exato. Os torcedores do Cruzeiro andando em meio aos torcedores do Atlético. Coisa linda de ver. Olha, sossegado, tranquilo, e daí o que aconteceu? Foi lá já na rodovia de São Paulo que teve a emboscada, né? São bandidos. Por isso que eu digo assim, tem pessoas boas, tem pessoas ruins. Em meio àqueles atleticanos ali, também eles têm parece que eles têm uma cisma também entre uma torcida e outra torcida, e parece que são amigos do Cruzeiro, e parece que o Curitiba é amigo da... É uma coisa assim. Umas coisas assim. Umas coisas que a gente não consegue entender, porque esse é o mundo deles, vamos dizer assim. Mas isso é bandido, né? É ser bandido. Então assim, essas questões são complicadas porque quando você começa a disseminar muito, começa a se multiplicar. Então aconteceu, lembra daquela questão das escolas, que aconteceu a invasão das escolas, lá não sei onde, aí começava a divulgar, dar muita ênfase, começava a deixar aqueles menores delinquentes muito famosos. Muito famosinho, aí tem um fraco da cabeça em determinado lugar que fala, sabe uma coisa, é inconsciente, é uma coisa, um jeito de eu conseguir meus 5 minutos de fama também e vai para cima. No esporte está acontecendo a mesma coisa, né, também, em relação aí
a questão das pessoas organizadas. Acaba sendo também então, assim, é uma sociedade doente. Não sei se você lembra que, inclusive, neste momento que houve este problema nas escolas, o americano correu atrás das igrejas para líderes religiosos darem sua palavra às famílias, darem a sua palavra aos adolescentes e jovens e aos pais, né? Marquinhos, vamos falar então dos seus feitos durante esse tempo da Câmara Municipal nas duas gestões. Ao invés de falar dos seus projetos, porque os seus projetos é uma boa, aí estou falando boa continuidade, assim como eu falei com seus amigos reeleitos, uma positiva continuidade, né? Isso. Nós queremos assim dar continuidade, né? Como eu já deixei claro aí, queremos dar continuidade. E qual que é o papel do vereador? Legislar e fiscalizar. Hoje o que acontece? Nós tivemos dois momentos na administração do Dr. Márcio passado. Nós entramos como oposição. Eu nunca assim quis essa pecha de é oposição. Não. Sempre falava o seguinte: eu admiro quando existe uma oposição responsável e uma situação coerente. Porque se você está na situação, você vai passar pano que está errado? Não. Se você está na oposição, você vai contra aquilo que está certo? Também não. Então a oposição é para fazer o contrapeso, é para fazer o contraponto. O que a gente falava de vez em quando para eles? Ela falava: olha, tem algumas situações que vocês, algumas não, todas, acredito eu, vocês têm que aproveitar o que nós estamos falando, o que nós estamos apontando, porque é para o bem da cidade e é para o bem do próprio mandato de vocês. Tanto é que foi um mandato muito bom, né? O mandato da Dr. Márcio, o primeiro mandato foi excelente, o segundo mandato também foi muito bom, mas nós não deixamos de fazer o nosso papel aqui. Pegar no pé quando precisava, requerimento, tribuna, tudo no sentido do quê? De colaborar. E foi bom o mandato. Tanto é que a gente não tinha essa rusga com eles, né? Não eram os inimigos, né? E tinha esse respeito mútuo. Às vezes alguém mandava uma mensagem: Marquinhos, tal coisa. Teve coisa que eu falei aqui na tribuna, o Berec, que fazia um mês que precisava que fosse resolvido. Eu fui levando. Um dia eu cheguei e falei: não, vou ter que usar a tribuna para falar, e expus na tribuna. 3h30, 4 horas da tarde, 8 horas da noite estava resolvido. Olha que ótimo, excelente. Então voltei na outra semana aqui e parabenizei, agradeci, e olha, é assim que tem que fazer. Então nós vivemos esses dois momentos. Mas para os 2 últimos anos, o que aconteceu? Até a questão de partido, passamos a fazer parte do mesmo partido. Não fui eu que fui para o partido do prefeito, foi o prefeito que veio para o PSD, no caso. Então eu me elegi pelo PSD já na eleição passada. E nós aí tivemos uma maneira diferente também. Continuamos cobrando, mas aí o que acontecia? Por a gente ter uma proximidade maior, muitas vezes ao invés de fazer algum requerimento, alguma coisa, a gente ia direto. Vamos direto, porque aí você tem essa entrada mais direta, e cobrávamos, e quando era preciso também colocávamos a questão da tribuna, também fazíamos requerimento, então nunca deixamos de fazer. E da mesma forma vai ser agora, né? Nos elegemos junto com a prefeita, a primeira prefeita, que honra nós temos, né, colaborar inclusive na eleição da primeira mulher prefeita em Telêmaco Borba. Mas só porque foi eleito junto com a prefeita agora? Não, vamos continuar fazendo a mesma coisa. Vamos continuar cobrando o que for preciso, elogiando no que for preciso, colaborando no que for preciso. Então nós vamos continuar fazendo. Os papéis são distintos, né? Eu vejo o nosso vice hoje, né, que foi eleito vice, está aqui na Câmara ainda. Às vezes as pessoas começam, na época da campanha, mas você era vereador, você cobrava isso, você falava isso, agora está junto. Os papéis são diferentes. Nós temos que entender: executivo, legislativo e judiciário. Os poderes são independentes e autônomos. Só lembrar que eu cheguei a comentar isso com o Jefferson, mas em outro sentido, e eu reafirmo o que eu falei. Então, os poderes são autônomos, são independentes, mas são autônomos. Então, hoje eu estou aqui no legislativo, qual que é o meu papel? Fiscalizar e legislar. Se um dia eu estivesse no executivo, é executar. Vai ter que ter alguém aqui vendo também onde está precisando, onde está a falha, apontando para mim, né? Olha, se eu for prefeito um dia, alguém subir na tribuna aqui e falar assim: prefeito Marquinhos, a escola lá tá bom. Tem coisa que nem chega para o prefeito, velho. Sim, tem coisa que é muita coisa ali para administrar, tem coisas que nem chega. Então teve situações que de fato, quando a gente expôs a situação aqui, até porque a gente vai na hierarquia, né? Eu nunca gostei de passar por cima da hierarquia. Olha, está acontecendo tal coisa, lá para o chefe de divisão, por exemplo, não adiantou. Olha, secretário, não adiantou, vamos para o prefeito então, né? Vamos para o prefeito, porque esse é o nosso papel. Então assim, os papéis são diferentes, assim como o juiz lá, tem independência dele também lá no judiciário, e vai julgar, quem sabe que for preciso em relação ao executivo ou legislativo,
mas não pode querer legislar aqui. Então tem pessoas que falam às vezes, o juiz mandou, o juiz, né, o juiz mandou, não. Oi, Brasília. O juiz Brasília nós temos esse problema. O que é a questão? Às vezes ele vai julgar em conformidade com a lei. Então você veja que interessante que é o sistema, né? Legisla, executa e julga. Então esse daqui só pode julgar, esse só pode julgar de acordo com o que foi legislado aqui, né? Não pode ele querer, então não tem como o juiz dar uma sentença fora da lei, uma sentença extrapetita que chama, ou seja, fora do pedido, né? Não tem como ele pegar e julgar da cabeça dele. Então tem, claro, o direito tem lei, tem jurisprudência, tem a questão da doutrina dentro do direito, então ele tem todo esse aparato para ele poder julgar, se convencer de algo, mas os poderes são independentes, né? Com certeza, e harmônicos, né? E essa Harmônicos, é muito importante. Marquinhos, como se trata de duas gestões do prefeito Márcio, não é? E ele tem toda uma contribuição dada à cidade de Telêmaco Borba, como homenagem a ele, eu estou pedindo que vocês comentem desse relacionamento com o prefeito Márcio e, acima de tudo, com aquele cidadão que veio lá do interior paulista e trouxe alguns amigos para ser médico, tentou por algumas vezes ser prefeito, e eu como jornalista, mas como cidadão, falo assim: doutor Márcio, acho que não era para o senhor ser prefeito naquela época, era para o senhor ser prefeito agora, porque só não entende que a cidade evoluiu quem não quer. Isso o Berec está falando, tá? Então, Berec, assim, como eu falei, nós tivemos um papel de, não era oposição, mas era um mandato independente apontando, mas quantas e quantas vezes nós estivemos na tribuna, nós estivemos conversando com as pessoas, também elogiando, né? Também falando, olha, de fato tal coisa precisava, necessitava, e as coisas estão sendo feitas. E muita coisa foi feita na cidade, né? Muita coisa foi feita na cidade e com a colaboração da Câmara, né? Exatamente. Então, assim, o prefeito, um dia eu conversando com eles lá até na prefeitura, eu falei assim, eu sou a pessoa que mais quero que o prefeito vá bem, porque o prefeito indo bem, a Câmara vai bem. Se a Câmara não ocasionar, porque a Câmara tem um poder, né? A Câmara tem uma forma de trabalhar que ele pode travar o prefeito. Exato. E aqui não aconteceu isso. Então, desde o meu primeiro mandato, eu vejo que até as pessoas que eram tidas como oposição nunca chegaram aqui travar projeto, esconder na gaveta, como eu já havia acontecido no passado. E eu tinha essa visão porque eu já tinha trabalhado no executivo. Então eu sabia como que era difícil. Eu trabalhei no gabinete do prefeito, né? No primeiro mandato do Dr. Eros, eu trabalhava no gabinete, né? Eu era assistente de gabinete. Então eu via a dificuldade do prefeito de às vezes mandar projeto para a Câmara e travar porque o vereador tal se unia com o ciclano tal, que se unia com o Beltrano e tal, e travava as coisas aqui porque queria um cargo lá na prefeitura, né? Muitos até não estão mais na política e contam as coisas, porque no meu tempo, no teu tempo a gente sabia o que acontecia também, né? A gente ri de algumas situações porque no meu tempo era assim, alguns eu sei como que era no seu tempo e eu faz horas que eu acompanho política, né? E aqui nunca vi isso acontecer, vi debate acontecer, olha, vamos brigar. Fervoroso. Vi, teve votação que eu votei 1, 2 contra, teve votação que parece que até sozinho contra, não tem problema nenhum. Sempre tive respeito de todos os colegas também, teve situações que era para ser de uma forma, quando era carruagem com os debates mudou realmente a forma. Então, se eu fosse citar casos concretos, eu teria bastante coisa para conversar. Mas dentro disso tudo era para o bem da comunidade. Tudo era para o bem de Telêmaco. Tanto os vereadores que estavam na situação, quanto os vereadores que mandato independente igual ao nosso, ou vereadores considerados de oposição, mas tudo pelo bem da comunidade. E tudo foi um crescimento. Como que vai ser o relacionamento com a primeira prefeita, com a primeira mulher prefeita de Telêmaco Borba? Posso falar de mim, né? Exato, Minha parte, o Berec, vai ser o melhor possível, até porque nós somos do mesmo partido, né? Fomos eleitos aí pelo mesmo partido, 9 eleitos, eu tinha até esquecido. Então, 9. E o que acontece? Nós torcemos pela cidade, nós queremos que a cidade vá bem, nós queremos que ela marque a história de Telêmaco Borba também, nós queremos, quem sabe, daqui 8 anos, ou 4, 8, não sei, porque normalmente quem entra na caminhada vai querer uma reeleição. Para ter uma reeleição vai ter que ter um mandato bom, um mandato muito bom, e quem sabe daqui a 8 anos, não sei, Berec, nós estávamos novamente conversando, quem sabe num outro posto, quem sabe numa outra função dentro da cidade, não necessariamente aqui, e nós estávamos falando, olha,
falando a mesma coisa que estamos falando do Dr. Márcio. Exato. Marcou Telêmaco Borba, que a primeira prefeita também marcou Telêmaco Borba, ao ponto de poder suceder. O que eu vejo o termômetro, Oberek? O termômetro de um mandato bom, de 2 mandatos bons, por exemplo, né? Eleição e reeleição. É você conseguir eleger o sucessor. Exatamente. Se ele conseguiu, né, a equipe, não só ele, Exato. nós sabemos que tem uma equipe ali, se ele conseguiu eleger o sucessor, e nós não podemos, assim, é um ato histórico, assim, é algo que muita gente não quer que toque no assunto, mas ela não era o principal nome. A gente tem que ser sincero nisso. A gente sabe com o Andar da Carruagem que ela não era o principal nome que era colocado pelo grupo. Entendo. Mas o que aconteceu? Com o Andar da Carruagem tiveram essa sensibilidade de ver perante a população que ela era o principal nome para a população, não para o grupo político. Né? Então houve essa sensibilidade até mesmo das pessoas que poderiam ter sido também candidatas à sucessão e pessoas boas também, competentes também, né? Mas é aquela coisa que você falou, Dr. Márcio, quanto tempo, né? Foi candidato e chegou o momento. Então, esse era o momento da Dona Rita. Me conta uma coisa, no meio de 8 irmãos que nós tínhamos, né? Alguns faleceram e tal, uma menina, a Edivane, não é? Isso faz com que eu tenha, eu sou meio branquinho, né? Mas no geral, com que eu tenha uma certa sensibilidade, Marquinhos, a hora que se fala em mulher, você é de uma família que vocês têm menina na família também. Sim. Esse fato, ele também é preponderante para que você entenda a vice-prefeita, agora a prefeita Rita, de uma forma mais especial. O fato de você ter uma mulher entre seus irmãos, eu acho, assim, para mim, foi de grande importância a Dona Rita se eleger, também por essa oportunização. Só não podemos esquecer que a maioria da população brasileira é feminina, que a maioria dos eleitores são mulheres, então nada mais que justo. Esse fato também acaba que pesa nesta tua satisfação em ter a primeira prefeita mulher? Ah, com certeza, Berek. E é porque Márcio, depois você para de puxar muito a orelha dele, quem que pegava lá o prato de quem, os doces de quem lá entre vocês dois. Então, porque o que ocorre, Berek, eu, por exemplo, ontem eu estava num curso de noivos, de estimação da igreja, então eu faço, a gente tem esse trabalho na igreja também, e a gente vai estudar masculino ou feminino, não sei se você já viu aquele livro, eu sempre cito no encontro, as mulheres, eu sempre confundo, os homens são de Marte, as mulheres são de Vênus, uma coisa assim. ou ao contrário, ou vice-versa, mas eu sei que eu já li, mas não lembro do nome lá. E coloca as diferenças entre homem e mulher. O que acontece? Complemento. Um complementa o outro. Mas a mulher, a sensibilidade da mulher é maior. Aquela questão eu até brincava ontem no curso, falava assim, parece que as mulheres têm um olhar biônico, não sei se você reparou. Minha esposa fala pra mim, vai lá, eu falo, eu vou pegar uma meia lá na gaveta. E vai lá e procura. Ela fala assim, tá na 3ª gaveta. Exato. Em tal lugar. E eu procuro, mas não tá. Aí ela pega, chega lá, abre a gaveta e tá lá. Eu falo, mas não tava aí. Ela fala, sempre esteve aí. Exato. Então, a visão dela, a sensibilidade dela. Então, assim, é um momento. Existiu, quem sabe, um momento que não seria mais propício para uma mulher ser a nossa prefeita. Exato. Mas eu vejo que esse é o momento. Vemos aí a prefeita da cidade vizinha do Irmão, que foi reeleita. Vemos a prefeita Elizabeth, que foi reeleita também. Então, em várias cidades aí a gente viu essa questão, porque são sensibilidades também da população. Então, a população tem que estar sensível no momento, qual é aquele momento, e nós, claro que nós estamos aqui, a tratativa é diferente? Não sei, Oberek. A tratativa é diferente no seguinte sentido, respeito nós temos que ter por qualquer um independente, se é prefeito, se é prefeito. Saber que da autoridade que eles têm nas mãos é bíblico, né? Toda autoridade é constituída por Deus, independente se é homem, independente se é mulher. E nós vamos ver com o andar da carruagem, é algo novo para nós também, né? Vamos dizer assim, mas assim, eu já trabalhei no mandato do Dr. Eros lá atrás, e quando ela era secretária, sempre uma pessoa de muito pulso, uma pessoa isso é importante. firme, uma pessoa que realmente não se dobrava, assim, digamos assim, as situações, aí não entregava os pontos, não. Entendo. Ela ia para cima e a coisa acontecia. Então, essa fibra, ela já traz. Vamos ver como que vai ser agora. Antes de você deixar a tua mensagem, não é, para encerrarmos a conversa, que iríamos até amanhã aqui conversar. Mas daí eu predeterminei aí, nessa casa de 30 minutos, né, para cada vereador.
Lembrando que eu passei a vereadora Elis por ser a mais votada, né? Acabou que daí eu fiz uma homenagem ali pro Braçudo Beck, o pai do Braçudinho, então passei um pouquinho, então só estou explicando por que passaram um pouco ali do A40, né? Eu gostaria que você, claro, deixasse aí uma mensagem à sua família, o que é de um vereador, o que é de um político que tenta a integridade, que tenta a ética, se não é a família. Então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem à sua família e depois, em seguida, uma mensagem para encerrar para os seus eleitores, claro, óbvio. Só lembrando aqui, quero parabenizar o Batman e o Robin, você e o Jefferson Abreu, teu amigo de todas as horas, parabenizar aqui o Jefferson Abreu pela eleição dele enquanto vice-prefeito, né? Eu também tenho que ser justo, né? Só falta dar entrevista para mim, né, Jefferson? Tá tudo certo, né? Comunicador tem que saber que tem que prestigiar comunicador, né? Então, parabenizar você, e vocês têm uma relação muito boa, né? Também de amizade, e andando pelas obras aí, fazendo a fiscalização. Vamos continuar, vamos pegar no pé do vice agora. Vai ter que continuar ainda. Nossos parabéns ao Jefferson Abreu. Fique à vontade. Então, Berek, eu queria assim, com relação à família, voltando um pouquinho àquilo que a gente tinha conversado lá atrás, independente da questão política. Exato. Eu sou família, eu sou contra o aborto, eu sou a favor da família, e família de verdade. Tem gente que é a favor da família, mas tem 2 ou 3 por aí. Então, eu tenho a minha família. Eu tenho a minha família, né? Então, honro a minha família, honro a minha esposa, honro os meus filhos, honro o meu pai, honro a minha mãe, até porque é bíblico, honrar pai e mãe. Exato. Os meus irmãos estão lá, o Marcelo, a Márcia, tem gente que nem imagina. Às vezes perguntam, nossa, Márcia, você é irmã do Marquinhos? Somos irmãos, desde quando ela nasceu, né? Meu irmão também. Então a família é a base para tudo aí, pra gente, né? Então toda a luta, e você vê que eles vão entrando no clima, né? Não, eu vou parar a conversa. Vem cá. Você é um cara muito sério, muito assim. Eu quero que você conte uma coisa engraçadinha de você e da Márcia quando eram crianças. Da Márcia? Rapaz, a Márcia uma vez, ela tinha um menino que surrava ela na escola. E ela sempre foi mais fortinha, mais fortona, né? E daí chegava na casa chorando, que tinha um menininho que surrava ela. Lá, eu era até novo também, eu vou lá me acertar com o rapaz. Nunca fui briguento, Berek. Mas pensei, vou lá, tem que defender minha irmã. Claro. Eu cheguei lá, o menino dava a metade dela. A metade dela, mais ou menos, raquítico. Daí eu cheguei e pus a mão assim no menino, assim, eu era pequeno também, né? Claro que eu não ia brigar com ele, né? Mas eu cheguei e pus a mão nele e falei assim, você que é o fulano e tal? Ele falou assim, sou eu. Eu falei, você que tá brigando com a minha irmã? E ele já começou a chorar. Eu voltei e falei, Márcio, mas não precisa tudo isso, não precisa sussurrar, porque se você der um tapa nele, você vai voar longe. Vai voar longe, mas esse piano não precisa você ter medo não, né? Ô Márcio, você lembra disso? Que legal. Depois, se ela não lembrar, eu lembro até do nome do menino, que eu não vou poder falar aqui. Certo, ele deve ter lá os seus 40 anos. Tá certo, coisa de criança, então, né? Deixa pra lá, né? Mas que legal. Mas assim... A família, então, sempre junto ali, te ajudando, né? E vai entrando no clima, né, Berek? Assim, mesmo a gente vendo assim, às vezes dá a impressão que pode não se envolver, mas o meu pai hoje não está com a saúde tão boa como antes. E ele falou para mim assim na época da campanha, Marco, não estou conseguindo te ajudar do jeito que eu queria, me chamou de Marco. Marco, não estou conseguindo te ajudar do jeito que eu queria, eu estou meio doente, porque ele saía, entregar meus cartãozinhos nas outras eleições, mas agora estou indo só pelo celular. Eu falei, não, mas é aí mesmo, hoje é só pelo celular mesmo, né? Aí minha irmã também se envolveu, minha irmã gravou vídeo para mim, meu irmão também, de repente chegou ali nos últimos dias ali, que tava pra lá e pra cá, e medindo, a esposa também, os filhos também, então todo mundo se envolve, né? Em homenagem a ele, só comenta o nome dos seus irmãos e o nome da sua esposa e dos filhos. Então, o meu pai, o seu João, muita gente conhece meu pai, não sabe que era meu pai também, o seu João, conhecido nessa época por João Natureza. Olá. João Antônio Gaiteiro, fazia programa com o Zé do Norte, aquela coisa na rádio. A minha mãe é a dona Aide, a minha esposa é a Neuzinha, chamo ela carinhosamente. O meu filho é o Rafael, Marcos Rafael, e a minha filha é a Aline, Cristina. Meu irmão é o Marcelo, né? Marcelo que trabalha na cidade como comerciante também, instala câmeras aí na cidade. E a minha irmã, né, que é a Márcia, que muita gente conhece também da academia.
um oi aí para os seus eleitores e para toda a população de Telemco-Borba. Eu quero agradecer você que esteve comigo durante esse tempo, que esteve acompanhando nosso trabalho, e como foi bom, Berek, vários lugares que a gente chegava e eu faço um trabalho de internet, de postagem, prestação de contas, e a gente não sabe onde chega. Mas muita gente mesmo onde eu chegava falou, não, acompanho você pelo Instagram, pelo Facebook, acompanho você pelo gabinete virtual, ali pelo WhatsApp, e como é importante isso, esse feedback. E queria colocar para você, né? Colocar para você, cidadã que depositou seu voto, foram quase 800 votos dessa vez, mas não só para você que votou, para você que não votou em mim, votou em outro, e infelizmente, quem sabe a sua escolha não foi contemplada de estar aqui, ou quem sabe um dos nossos colegas está aqui, mas o nosso compromisso é com a população, é com o cidadão de Telemco-Borba, e tenho certeza que nós vamos fazer de tudo para que essa cidade cresça cada vez mais, que essa cidade prospere cada vez mais, e a nossa parte nós vamos fazer. Como eu falei, os poderes são independentes e autônomos, mas nós já temos dentro do nosso papel também ajudar no crescimento da cidade. Tanto é que a gente vai, né? Como eu falei, teve várias. Nós temos, por exemplo, uma unidade mista de saúde que está para ser entre o Monte Sinai e o Casabela. Fomos nós que buscamos, com o nosso deputado federal e secretário de saúde do estado do Paraná, veículos que vieram. Nós tivemos veículos para asilo que vieram, foi emenda de deputado também. Então nós buscamos as emendas parlamentares também, mas buscamos trabalhar aqui dentro da política pública também, dentro do orçamento municipal, para que tudo saia da melhor maneira possível. Muito bem, o site americano fazendo aí a sua parte, né, de ouvir os vereadores eleitos, os vereadores reeleitos. Marquinhos sempre muito atencioso. Eu pedi entrevista para ele hoje, eu estou fazendo essa rodada, então às vezes eu fiz o seguinte, semana passada eu assim me aprofundei e dormi bem tarde, é o costume meu, não é, para editar a entrevista. Já não estou assim com aquela rapidez como antigamente, há 10 anos atrás, então eu deixei dar uma descansada nesse final de semana, e muito legal que você hoje mesmo, solicitado, hoje mesmo falou para mim, em 3 horas aí você decidiu aí me dar a entrevista. Sou muito grato. Sempre, quando pedido a entrevista, você sempre tão solícito. Marquinhos, um abraço e vamos que vamos. Obrigado. Até mais, Berek. Vamos dar um tchau lá? Tchau! O Guto está aqui com a gente, viu, gente? Obrigado, Guto. Obrigado a todos. Tchau, tchau.